Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Com a Pro está tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também e com os familiares de vocês, né? Que possam estar todos aí com saúde, né? Todos em paz, porque nesse tempo de incertezas, de pandemia, o mais importante é saúde, né? No momento é saúde, porque se a gente tem saúde, a gente corre atrás de tudo. E hoje vamos falar um pouco sobre a chegada, né, dos portugueses ao Brasil, sobre a descoberta, né, que eles falam que é descoberta, né, mas há quem diga, né, que não descobriram nada. Eu concordo, porque já existia. A terra já existia, moradores que aqui já estavam, né, os habitantes da terra, os nativos. Então, mas eles levaram, né, esse crédito de que eles descobriram, né, o nosso país. Mas vamos estudar um pouquinho sobre isso. Na semana passada, nós vimos sobre as grandes navegações, né? Vocês leram aí no livro de vocês, vocês fizeram as atividades, então vocês viram que Portugal, um dos países europeus que mais tinha capacidade para estar fazendo as grandes navegações, as grandes viagens. Não que os outros países não tivessem condições, porém, Portugal era o mais preparado para fazer essas viagens. Tinha a Espanha também, né? Mas Portugal ele tinha recursos. O país tinha recursos para estar estudando sobre as rotas, né? O país também tinha bastante caravelas, que eram as embarcações da época. Tinha bastante profissionais capacitados, né, para estar fazendo essas viagens longas, porque as viagens demoravam meses, né? 1, 2, 3, 4 meses, a depender qual era o destino. Então, demorava bastante. Mas Portugal era bem capacitado para isso. Eles investiam bastante nesse quesito de viagens, de procurar descobrir novas terras, novas rotas, novos caminhos marítimos, né, para chegar mais rápido ao destino. E Portugal, ele conseguia chegar às Índias, fazer comércio, né, com os africanos. Eles conseguiam chegar até a África, eles conseguiam chegar até a China. Então, assim, e lá eles faziam comércio. Então, Portugal tinha bastante recurso. Além de ter profissionais capacitados, né, eles tinham pilotos bastante experientes, eles tinham astrônomos. Vocês sabem o que são astrônomos? Astrônomos são profissionais que estudam o universo, né? Tudo que existe no universo, os astrônomos estudam. Todos os fatores climáticos, tudo referente ao universo, eles estudam. Então, era muito importante contar, né, com a ajuda desses profissionais, porque eles poderiam estar informando sobre o tempo, sobre as marés, as ondas, né, sobre a agitação do mar. Eles poderiam estar ali informando tudo. E também, né, tinham aparelhos bastante desenvolvidos, né, para a época. Eles possuíam bússolas, mapas. Então, eles tinham recursos que alguns outros países não tinham. Então, Portugal era bem preparado. E vocês viram também que entre Portugal e Espanha havia uma briga muito forte para quem ia dominar as terras. Era uma briga de posses. Cada um queria um pouco das terras, que estavam ao norte, que estavam ao oeste, que estavam ao leste, que estavam ao sul. Eles queriam terras. Então, eles não se entendiam e resolveram fazer um acordo, um tratado. Tipo assim, ó, eu vou fazer um acordo com vocês. Vocês fazem uma coisa e eu faço outra. Você entendeu mais ou menos? Isso é um tratado, é um combinado.
E eles fizeram esse combinado, né, esse tratado de dividir as terras ao meio, numa linha imaginária. Não era que ia pegar marcar uma linha nas terras, porque eram extensas, eram terras para perder de vista. Então não tinha, né, gente, como fazer isso. Mas eles, no imaginário, eles fizeram uma linha separando as terras. Vocês viram, né, na leitura, né, do assunto. E esse tratado, esse acordo, se chamou Tratado de Tordesilhas, onde, eu vou mostrar para vocês aqui, onde nesse Tratado de Tordesilhas, deixa eu ver se dá pra ver, aqui, ó, tá vendo? Essa parte amarela aqui pertencia à Espanha, essa parte aqui rosa pertencia a Portugal. Porém, nesse tratado, quem descobrisse terras, quem fosse lá e tomasse posse das terras que não eram registradas, que não eram descobertas, ficaria com a posse dessas terras. Não haveria briga entre os dois países, porque estava certo assim, de que quem descobrisse as terras poderia ficar com elas. E aí, então, as terras existentes ao oeste dessa linha imaginária ficavam, a oeste ficava para a Espanha, e as terras ao leste ficava para Portugal. E esse foi um tratado feito entre eles. Então, o que aconteceu? Por causa disso, Portugal correu atrás, querendo descobrir terras e mais terras e fazer acordo com os outros países, e queria avançar. E tinha recursos para isso, tinha bastante recursos para isso. Então, o rei de Portugal fez uma reunião, né, com as pessoas lá do reino dele, para que pudessem estar fazendo grandes navegações até assim, mirabolantes, aquelas navegações assim, uau, quanta gente, quanto tripulante, quantos profissionais, entendeu? Investiu mesmo, porque Portugal estava com sede de conquistar terras e terras e terras e terras. Então, o rei de Portugal, depois desse tratado, né, que foi o Tratado de Tordesilhas, o rei de Portugal, que era Dom Manuel, né, chamou um dos seus melhores navegantes, que foi Pedro Álvares Cabral, para que pudesse estar reunindo vários tripulantes, né, vários navegadores, vários profissionais, para estarem fazendo uma grande viagem. E essa viagem, eles tinham destino para chegar até as Índias, porque Portugal queria fazer uma aliança, um comércio, né, entre as Índias e ele, né, Portugal. Ele queria fazer um tratado de comércio com as Índias e também com o Oriente. Porém, nessa ideia de Portugal chegar às Índias, se estabelecer lá e fazer esse combinado, né, com as Índias, né, com os países do Oriente, ele reuniu todos esses profissionais que eles tinham, e grandes navegadores, né, muito bons. Então, ele chamou e deu essa incumbência, né, essa responsabilidade para Pedro Álvares Cabral, para que ele estivesse ali reunindo toda uma equipe. E então, Cabral reuniu uma esquadra de 13 caravelas, ou seja, 13 navios. Muita coisa, 13 navios. E nesses 13 navios haviam 1.500 homens. Pensei, é muita gente mesmo. E eles saíram de Portugal nesse destino, né, às Índias, nessa viagem. Saíram no dia 9 de março de 1500. Faz tempo.
E aí, navegando, né? Levou muito tempo para chegar até as Índias, né? Que era o destino deles. E aí, eles já tinham passado um mês que estavam em alto mar, navegando, com auxílio dos profissionais, né? Que a gente já viu, com auxílio da bússola, que é um instrumento de orientação, para que eles pudessem se orientar onde é que eles estavam, já que no mar não tem placa de sinalização não, né, gente? E naquela época, pior ainda. Então, eles precisavam da bússola, que era para poder eles se orientar, para saber mais ou menos onde eles estavam. Eles também tinham mapas, grandes mapas, para estar ali tentando identificar onde é que eles estavam. E aí, dias e dias se passaram, ó, e eles navegando. Imagine aí, quem já andou de navio sabe que é chato. Eu não gosto. Eu não gosto, não. E eu vou contar um segredo para vocês. Morro de medo. Não gosto. Não gosto de viagem marítima. Não gosto de ferry-boat. Não gosto de lancha. Não gosto de navio. Não gosto de nada que seja do mar. E aí, imagine, você tá ali dentro do navio, digamos, dentro do ferry-boat, e aquela maresia, e aí, isso numa viagem de 40 minutos, 1 hora. Pensa aí, e tá lá o navio assim, ó, e aquele enjoo. Eu, pelo menos, com dor de cabeça, com enjoo, com ânsia de vômito, eu fico apavorada. Imagine aí dias e dias, meses e até meses dentro de um navio, sem poder botar o pé no chão. Pense aí. Era ruim, viu, gente? Muito ruim. Porém, era o que eles tinham, né? Eles, na época não existia carro, na época não existia avião, essas coisas de tá viajando pelo céu, viajando pela terra, não tinha. A única forma de chegar até outro país era por meio do mar, era pelas navegações. Então Cabral fez isso e ele foi. Lembra que ele saiu de Portugal 9 de março de 1500. E quando depois de um mês e 15 dias mais ou menos, ou um pouco mais, eles começaram a ver sinais de terra. Isso aí. Que alegria não foi para esse povo. Começaram a ver sinais. E que sinais foram esses? Eles viram algumas folhas nas águas, eles viram algumas aves no céu. Então, eles acharam assim, bom, se tem umas folhas aqui e tem umas aves, então tem terra próxima. Isso quando eles viram, foi no dia 21 de abril. Ó, saíram lá de Portugal, dia 9. No dia 21 de abril, saíram 9 de março. No dia 21 de abril, foi que eles começaram a ver sinais de terra. E aí, no dia 22, um dia depois, eles viram um monte, né? E eles ficaram alegres, porque ele, pronto, se tem monte, tem terra. Então, eles viram um monte, que é um tipo de montanha, só que menos elevado. É um pouco mais baixo. E eles viram esse monte, e eles ficaram felizes. Então, quando eles viram esse monte, eles disseram assim, bom, esse monte deve ser Monte Pascoal. Vamos botar esse nome, Monte Pascoal. Por quê? Porque eles estavam na época da Páscoa. Então, eles viram esse monte, eles resolveram colocar esse nome, Monte Pascoal, porque era a Páscoa, né? Já estava no mês de abril e eles estavam na Páscoa. Então, mas por que eles botaram esse nome? Porque tudo eles tinham que registrar. Então, tinha um escrivão que fazia parte dos profissionais dali, né? Da Esquadra de Cabral. Esquadra, gente, é um conjunto de navios. Isso aí você já sabe, né?
Então, ali na esquadra de Cabral também tinha o escrivão. E esse escrivão tinha a função de registrar todas as coisas que aconteciam. E aí, para ele registrar que viu um monte no dia 22 de abril, nananana, eles botavam, né? Eles não, ele. No caso aí era o escrivão Perovais de Caminha. Aí ele botava, mais ou menos assim. Vamos pensar que foi assim, né? Dia 22 de abril, hora pois. Encontramos um monte, avistamos um monte, como estamos na Páscoa, demos o nome de Monte Pascoal, ora pois, né? Mais ou menos assim, só para descontrair um pouquinho. E aí, beleza. Só que aí, continuaram navegando, porque eles avistaram o monte, mas não estava tão próximo do monte, não. Aí, no dia 24 de abril, foi que a esquadra conseguiu ver terra firme mesmo. E aí, ancorou. O que é ancorar? Eles lançaram a âncora, né, na água para que o barco parasse. Ou seja, para que o barco, a caravela, não fosse embora, né? Tinha que ficar ali, ó, ancorado para poder o barco não sair do lugar. E aí eles conseguiram descer e pisar na terra firme, né? Na terra que eles tinham descoberto. Então, assim, ancorou as embarcações e eles encontraram nesse lugar um lugar seguro onde eles podiam ficar para descansar um pouquinho dos enjoos, né? De estar tanto tempo no mar, né? Então, esse lugar era seguro para eles. Aí, eles ali, naquele lugar, eles armaram as barraquinhas dele, né? Para eles dormirem, colocaram as coisas dele lá, tiraram do navio, colocaram no chão, fizeram uma cabaninha e tudo bem. Então, só que eles viram, depois de um tempinho, né? Eles perceberam que tinham habitantes naquelas terras, que as terras não estavam vazias, tinham habitantes. E quem eram os habitantes? Os nativos. Os nativos que moravam aqui no nosso país. Porém, eles tinham hábitos diferentes, eles tinham hábitos bem diferentes do de Portugal, porque eles eram nativos, eles não viviam na civilização. Portugal vivia na civilização, onde tinha os costumes, né? Onde tinha as etiquetas, né? Todas as regras. Já os nativos, eles viviam livres, eles andavam nus, eles caçavam, pescavam, eles andavam descalços, eles tomavam banho nos rios, né? Nas águas das praias. Então, assim, eles tinham os hábitos diferentes. E aí, além disso, ainda falavam outra língua que os portugueses não reconheciam e também não falavam. E aí, por achar que estava nas Índias, né? Por Cabral achar que já tinha chegado nas Índias, que estava, porém, em um lugar das Índias que não era povoado, o lugar não era povoado, Cabral chamou aqueles nativos de índios. E o escrivão anotava tudo, né? Quem era o escrivão? Perovais de Caminha. Anotava tudo, escrevia tudo, porque tinha que dar o relatório para o rei, mandar esse relatório para o rei. Então, assim, Cabral e aí toda a sua esquadra, né? Todos os seus tripulantes, eles acharam que eram os índios, que eram índios, né? Porque estavam nas Índias, beleza. E aí, no dia 26 de abril, um frei chamado Frei Henrique Soares, né, de Coimbra, celebrou a primeira missa nessas terras, entendeu? Foi a primeira missa celebrada. Por quê? Porque Portugal, a religião predominante era o catolicismo. E na esquadra de Cabral
tinha, eu falei, né? Vários profissionais. Nesse caso também tinha o padre, porque se alguém viesse a falecer nos navios, nessa viagem, o Frei Henrique Soares de Coimbra, ele celebrava a missa fúnebre, né? E aí o corpo era jogado no mar. Porque poderia acontecer uma viagem tão longa, né? As pessoas poderiam ficar enjoadas. Pensa aí, dia e noite viajando dentro de um navio. Que você... a única coisa que você podia ver era o céu e o mar. Céu e água, céu e água. Então, às vezes, adoeciam, não tinha... Tinha médico, mas tinha coisas que não tinha mais jeito, né? Tinha doenças que os médicos não conseguiam resolver, né? Os médicos não conseguiam curar. Então, assim, esse Frei também estava ali para essa eventualidade, né? Então, quando eles pisaram em terra, que eles foram olhar o território, né? Que eles desceram, foi olhar tudo, ver como é que estava, como era que era, se tinha dono, se não tinha. Então, o Frei fez essa missa, né? Como se fosse uma missa de posse, sabe? Tomando posse das terras que eles descobriram. E aí fez essa missa como uma ação de graça, agradecendo, né, a Deus por ter encontrado essa terra. Só que aí, depois de algum tempo, esse frei realizou uma segunda missa, que foi no dia 1º de maio. A primeira missa que ele realizou foi no dia 26 de abril. E no dia 1º de maio, ele realizou uma segunda missa aqui no Brasil. Já no dia 2 de maio, a caravela de Gaspar de Lemos regressou para Portugal e levou uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, que relatava o descobrimento da nova terra e descrevia seus habitantes. Tá vendo que a terra não estava desabitada? Tá vendo que a terra tinha dono? O restante da esquadra seguiu para as Índias, a fim de cumprir a missão comercial que lhe foi destinada. Ou seja, essa esquadra, eu falei a vocês que eram 13 esquadras, 13 caravelas, melhor dizendo, né? 13 caravelas. E dessas caravelas, cada navio, né, claro, tinha um piloto, né, responsável. Nesse caso aqui, só que Pedro Álvares Cabral era responsável por todas. Porém, cada uma tinha um piloto responsável por cada embarcação. Nesse caso aqui, o que foi feito? A esquadra, a caravela, que estava sendo chefiada por Gaspar de Lemos, essa caravela voltou para Portugal. E aí umas caravelas ficaram, né, umas embarcações ficaram no Brasil e outras foram embora, né, para o destino, que tinha ido para a Índia, né, estava indo para as Índias. Quando eles viram que não tinha chegado às Índias, Cabral mandou outras caravelas seguir o destino, que era fazer comércio com as Índias. E então, a missão de Gaspar de Lemos era levar notícias para o rei de Portugal e a carta, né, que não era um papel só, já era praticamente um livro, levar essas informações para o rei de Portugal, contando a descoberta das novas terras. Então, e assim foi a chegada dos portugueses ao Brasil, né? A nossa terra recebeu vários nomes. O primeiro nome que foi dado foi Ilha de Vera Cruz, porque os portugueses achavam que eles estavam em uma ilha, né? O que é ilha? É uma porção de terra cercada de água, entendeu? Então, eles achavam que eles tinham chegado a uma ilha e deram o nome de Ilha de Vera Cruz. Depois, eles viram que não era uma ilha e deram o nome de Terra de Santa Cruz. Mas aí, adentrando pelas matas, né, da terra descoberta,
eles viram que tinha bastante árvores, tinham árvores assim de montão, chamadas de pau-brasil. E eles conheciam esse tipo de árvore, porque esse tipo de árvore ele era bastante comercializado para poder se extrair uma tinta vermelha. E essa tinta bem vermelha era quase da cor de brasa, por isso o nome Brasil, né? E eles tingiam tecidos, e os tecidos ficavam caros, né? Porque agora os tecidos eram vermelhos, né? Não eram mais aquelas cores que tinha, né? Eram cores diferenciadas. Então, assim, eles faziam tonalidades. Se eles queriam tecido mais vermelho, mais tinta do pau-brasil. Se eles queriam mais fraquinho, menos tinta do pau-brasil. Também dessa tinta que eles extraíam do pau-brasil, era feito tinteiro, ou seja, as tintas que eles usavam para escrever, né? Então, eles pegavam uma canetinha que tinha uma peninha, né? Uma pontinha, como se fosse uma pena, e aí eles molhavam nessa tinta e escreviam. Molhavam nessa tinta e escreviam. E aí, não só isso, também das árvores, né, do pau-brasil, eles faziam móveis, eles faziam instrumentos musicais, e assim, era uma árvore de grande importância e de muito valor, entendeu? Então, assim, quando eles viram que nas terras haviam muitas árvores, o que eles fizeram? Eles disseram, bom, essa terra aqui é cheia de árvores do pau-brasil. Então, o nome da terra não vai ser mais Ilha de Vera Cruz, nem Terra de Santa Cruz, vai ser Brasil. E assim ficou Brasil até hoje, tá bom? Depois a gente vai ver a chegada, né, da família real, porque o mensageiro, né, no caso, Gaspar de Lemos, ele chegou até Portugal, conseguiu chegar lá depois de dias, mais de um mês viajando. Ele chegou até Portugal, entregou a carta, né, de Pero Vaz de Caminha, e o rei de Portugal veio para o Brasil junto com toda a sua comitiva, junto com toda a sua família, e a gente vai ver isso depois, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a nossa história. É uma história bonita, é uma história que vale a pena pesquisar, é uma história que vale a pena você conhecer, até para você tirar suas conclusões, tá bom? Então, a data oficial mesmo da descoberta dessa terra foi 22 de abril de 1500, porque no dia 21 eles só viram um monte, né? Mas no dia 22 de abril eles conseguiram ver terra, né? Eles conseguiram chegar a essa terra, tá certo? Então, vocês vão ler esse assunto no livro de vocês e fazer as tarefinhas, certo? Então, é isso aí. Então, uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana, se cuidem, se protejam, tá? Para que tudo isso passe logo e a gente possa estar, assim, juntos, né? Uns pertinhos dos outros, para que a gente possa estar fazendo a nossa aula presencialmente, para que a gente possa estar conversando sem máscara, para que a gente possa estar se abraçando e para que a gente possa matar a saudade, tá bom? Então, bom final de semana para você e para sua família. Tchau!